Olá, estamos começando mais um Além das Montanhas, hoje com um debate sobre este primeiro turno de 2 de outubro para a escolha do presidente da República e em alguns estados também para governador e as eleições dos representantes para as assembleias estaduais, Câmara Federal e no Senado. Nós recebemos aqui no nosso estúdio o promotor de justiça Edson de Rezende Castro, que é coordenador do Centro de Apoio e Orientação às Promotorias de Justiça Eleitorais do MPMG. Ao meu lado está o Procurador Regional Eleitoral Eduardo Morato Fonseca, que é integrante do Ministério Público Federal. E temos também a presença do advogado eleitoral Wederson Siqueira, integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Muito obrigada pela presença de vocês aqui na TV MP para esse debate importante. Eu gostaria que vocês começassem com uma análise de como foi esse primeiro turno, uma impressão geral. Doutor Edson. A nossa impressão foi muito boa, né? O primeiro turno demandou uma preparação muito grande, né? Desde muito tempo antes, mas o TRE, com o Gabinete Institucional de Segurança das Eleições, né? Em que nós participamos, né? O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal participa, muito trabalho, muita logística, muito cuidado, né? Com todas as possibilidades de ocorrências, mas funcionou tudo muito bem e nós tivemos assim, um índice de ocorrências muito pequeno se comparado a outros anos e se comparado ao que se esperava pelo clima, né? Um ambiente muito acirrado que nós temos, né? Nesse ano de eleição. Mas o balanço que eu faço é muito positivo. Doutor Eduardo, a sua impressão também foi essa? Sim, a nossa impressão. Essa eleição veio cercada de muitas expectativas, especialmente com relação à segurança, e houve um planejamento muito bem coordenado, né, do Gabinete de Segurança Institucional do TRE. A Procuradoria participou, o doutor Edson participou, vários integrantes das forças de segurança. Enfim, o foco foi na questão da segurança e, sobretudo, para se demonstrar também a confiabilidade do sistema de votação eletrônica. E nessa parte, a meu ver, a eleição foi muito bem sucedida. Foram mínimas ocorrências e, por sinal, triviais, aquelas mais comuns. Doutor Edson. Eu concordo com os meus colegas, doutor Edson, doutor Eduardo, e gostaria apenas de acrescentar, além disso, uma maior participação do cidadão, do eleitor, nesse processo eleitoral. Né? Enquanto nós tivemos talvez um menor trabalho do Ministério Público na atuação, nós tivemos uma fiscalização muito maior do eleitor através do aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral, em que eles puderam fiscalizar, acompanhar o processo eleitoral e encaminhar as denúncias à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público. Como é que funciona o Pardal? O Pardal é um aplicativo que, pelo próprio celular, o próprio eleitor ele consegue tirar uma fotografia, apresentar, isso daí vai para o juiz de primeira instância, que é quem, né, pode exercer o poder de polícia, e caso ele tenta resolver aquela situação, né, aquele problema ali, caso ele não consiga, ele encaminha para a Procuradoria Regional Eleitoral para a tomada de providências. Doutor Edson, e a participação do MPMG, do Ministério Público de Minas, nesse processo, né, de fiscalização das eleições? A participação do Ministério Público como um todo nas eleições tem um desenho que contempla o Ministério Público Estadual, né, com os promotores eleitorais nas zonas eleitorais, e o Ministério Público Federal na Procuradoria Regional, né? Então, da nossa parte, nós estivemos presentes nas 304 zonas eleitorais espalhadas por todo o território do Estado, os 304 promotores atuando desde o início na fiscalização da propaganda eleitoral, como o Dr. Edson mencionou, né, o Pardal remete a notícia lá para o juiz, se tem condições ali, avalia e exerce, se não o Ministério Público também provoca, faz diligências, apura autoria, apura crimes eleitorais, né, e vai tomando as providências ali. Então, nós participamos ativamente dessa fiscalização, desse controle de legalidade da propaganda eleitoral. Atuamos muito também em colaboração com a Procuradoria Regional Eleitoral, que é nessas eleições a que tem atribuição para processar, né, perante o tribunal. Essa colaboração consistia, por exemplo, em investigar as coisas que acontecem lá no lugar mais remoto, né, apurar e remeter para o procurador regional para ele avaliar se é o caso mesmo de
abrir uma discussão judicial a respeito daquela questão. Vocês falaram de poucas ocorrências, né, doutor Eduardo? Alguma que possa se ressaltar ou que tenha levado a pensar em outros procedimentos nas próximas votações? Eu me recordo, a que me chegou ao conhecimento mais grave foi um incidente em que um eleitor danificou uma urna na região de Betim. Essa foi a mais grave. E tem assim uma multiplicidade de ocorrências que são comuns, boca de urna e derramamento de santinhos, né, que são sempre preocupantes e tal, mas foram feitas as devidas apurações, sobretudo com a participação dos colegas do Ministério Público nas promotorias, né, junto às zonas eleitorais, enfim, dentro da normalidade. E que medidas foram adotadas, por exemplo, no caso de estrago da urna eletrônica, né? Rapidamente... Esse talvez tenha sido o incidente mais grave de que se tem a notícia. O sujeito, né, responsável foi conduzido à delegacia e tal, e vai agora ser apurada a responsabilidade dele, inclusive por fato que tem relevância criminal. Mas isso a questão prontamente melhor esclarecer porque a urna especificamente ela já estava em utilização e os votos vão sendo armazenados numa mídia que é conectada a ela. Então assim, foi substituída e sem nenhum prejuízo à normalidade da computação daqueles votos. Dá para se contabilizar o que já tinha sido feito e depois aí em Na papel. verdade, não. Essas contingências são previstas, inclusive, em termos de planejamento, não é papel. Na verdade, se substituiu aquela urna tendo sido retirada, é uma espécie, um dispositivo semelhante a um pendrive. Ali estavam armazenados os dados dos votos já computados até então. Doutor Ederson, quais foram os maiores desafios enfrentados, né? Denúncias e reclamações? Pois é, Minas Gerais tem uma característica que é interessante, que são 853 municípios, né? Então, ou seja, é uma campanha muito grande, né? E eu gostaria de destacar aqui, né, até converso muito com o doutor Edson sobre isso, um trabalho de prevenção que o Ministério Público faz, que ele coloca uma igualdade de atuação do Ministério Público no Estado inteiro. Então a gente vê uma situação bem homogênea de atuação do promotor, né, na atuação em primeira instância, né, lá com o juiz eleitoral, no Estado inteiro. E isso é relevante por quê? Porque muitas vezes um juiz ele tem um entendimento sobre determinado ponto diferente de um juiz de outro ponto. Só que se um juiz ele tem uma visão mais restritiva, ele impede o exercício, por exemplo, da propaganda eleitoral em um local, coisa que às vezes um outro juiz não restringe aquele tipo de propaganda, e aí nós temos um desequilíbrio no pleito eleitoral. Eu acho que esse é um grande desafio. Em relação ao Ministério Público, é importante destacar, exatamente muito pela atuação do doutor Edson aqui já há anos, trabalhando nessa parte preventiva, a gente consegue uma igualdade de atuação da promotoria eleitoral. Então isso eu acho que é um ponto interessante para poder se destacar dentro do processo eleitoral. Doutor Edson, explica para a gente então como é que foi montada essa estrutura, né, para ter essa presença do Ministério Público em todo o Estado. Sim. Aqui em Minas nós temos um ambiente realmente muito interessante, né? O doutor Edson lembrou bem essa questão da unidade de atuação, né? Porque não obstante o fato de cada promotor, como cada juiz, né, como ele mencionou, ter autonomia para decidir e para atuar, nós aqui em Minas temos uma parceria histórica com a Procuradoria Regional Eleitoral, a gente trabalha muito em sintonia e dessa sintonia parte orientação aos promotores, dizendo aos promotores, olha, não obstante ele ter autonomia para decidir como quiser, mas o caminho que nós entendemos ser o melhor é este, né? A forma de ver uma determinada conduta dos candidatos, uma determinada propaganda, a melhor forma de ver é essa, nós pensamos assim, e a maioria esmagadora dos promotores caminham naquela direção. Mas tem um treinamento anterior? Sim, nós temos o treinamento, nós temos um seminário todo ano de eleição que a gente chama os promotores, prepara, mostra as mudanças na legislação, o melhor entendimento dos tribunais, de forma que os promotores saem daqui desse seminário preparados juridicamente.
E além disso, a gente passa também a experiência da gente durante tantas eleições, né? Porque a gente quantas tem aí... o senhor trabalha aí? Nossa, mãe, desde 1992 fazendo eleições, né? Já até perdi a conta de quantas, né? Ainda na cédula de papel. Exatamente. As primeiras lá com cédula de papel e apuração que levava 3 dias, né? E aquela coisa. Mas, enfim, a gente passa essa orientação, a maioria vai naquela direção, então a gente tem essa unidade que o Dr. Ederson falou, que é muito importante, né? Os candidatos que fazem campanha no estado inteiro, eles perceberem que o tratamento que é dado lá em Espinosa é o mesmo que é lá em Campanha e assim por diante. Isso traz segurança, né, para os candidatos e para a gente também traz uma facilidade maior para a própria justiça eleitoral, que vai recebendo sempre as demandas dentro de um mesmo padrão, dentro de uma mesma linha de entendimento. E foi preciso reforçar essas promotorias no interior, em alguma localidade? Não, aqui em Minas... Com o pessoal aqui em Minas, felizmente, nós não temos esse problema. A gente participa, né? Eu participo de alguns fóruns nacionais, né? Do Grupo Nacional de Coordenadores. A gente vê muitos estados precisando realmente desses reforços. Minas nunca precisou. Minas, cada promotor cuida lá da sua zona eleitoral, o que às vezes um ou outro precisa de mais orientação, de uma presença maior da gente. Às vezes o clima é muito acirrado em determinados locais, mas assim, partindo da orientação, cada um tem conseguido ao longo dessa história, tem conseguido dar conta do seu recado ali no território. Doutor Eduardo, houve muita reclamação das filas, né? Longos tempos de espera em várias sessões, várias zonas eleitorais. A que se deveu esse problema? Olha, eu conversei a respeito disso com o presidente do TRE e ficou extremamente preocupado, o desembargador Maurício Soares, porque ele é um sujeito perfeccionista, ele se empenhou com toda a sua equipe muito por uma eleição a mais, inclusive da perspectiva do conforto do eleitor. E a gente sabe de alguns fatores que devem ter levado a esse maior comparecimento e talvez até uma demora maior no atendimento e no processamento dos votos. Me parece que um deles, em face do INSS agora estar aceitando o comparecimento à eleição como prova de vida, houve um comparecimento em maior número de pessoas muito idosas. E essas, normalmente, o atendimento é mais demorado, mesmo dentro da sala de votação. O deslocamento, a assinatura ou a posição ali na biometria, todo o processo fica mais lento. Eu acho que esse é um fator, possivelmente, que pode ter levado a essa demora no atendimento e as filas também. E, sem dúvida, eu tenho certeza que o TRE vai se empenhar, a Procuradoria também, o Ministério Público Eleitoral como um todo, né, para que a gente tenha o diagnóstico desse problema e... seguramente, é como a gente espera, até agora no segundo turno e nas próximas eleições, o atendimento seja melhor. Foi realmente uma questão em que a logística tal deixou a desejar. É preciso melhorar isso aí. O doutor Eduardo está lembrando essa questão aí do INSS, né, que foi muito bem lembrado por ele, que embora possa ter atrasado um pouco, e realmente eu acho que isso contribui, mas é um ganho muito, muito grande, né? Essa parceria que a Justiça Eleitoral fez com o INSS para considerar esse comparecimento, porque estimula duas coisas, né? Primeiro, porque dispensa, né, o aposentado de ter que ir ao INSS e às vezes uma saída de casa para ele é custosa, né, é difícil. Então ele indo votar, ele não precisa ir lá no INSS fazer essa prova de vida. E por outro lado também um maior comparecimento nas urnas, né? Isso é muito bom para a democracia, né? Principalmente das pessoas com mais idade, experientes, já vindo de muitas eleições, então já tem um olhar muito mais apurado sobre o que é bom e o que não é bom para o país, né? Então a presença dessas pessoas, embora muitos deles já nem seja obrigatório mais o voto, mas a presença deles nas urnas é muito importante, inclusive para dar exemplo para os mais jovens, né? De quem não precisa votar, mas ainda assim vai votar, vai levar sua decisão às urnas, né? Então é um fator que a gente considera muito importante, muito positivo. Verdade, eu tenho um exemplo em casa. Minha mãe está um pouco adoentada, mas fiz questão de ir e ela não tinha podido ir a fazer a prova de vida, né, pessoalmente. Então ajuda mesmo, realmente. Fez questão de votar. Eu queria perguntar de novo sobre esse problema das filas, doutor Ederson. Há lugares em que o espaço, né, das sessões é mais amplo
E há lugares em que há corredores estreitos e tal, e vimos horas de espera. Eu mesmo presenciei horas de espera no local onde eu voto. Há como solucionar isso? Ou a presença massiva dos eleitores é que causou um maior tumulto? Nós tivemos aí talvez até uma maior, né, participação do eleitor, principalmente daquele horário ali inicial. Você vê que as pessoas estavam muito interessadas em votar. Isso é bom, né, a participação do eleitor no processo eleitoral. Eu acho que é como o doutor Eduardo falou, acho que isso daí tem que ser analisado, né? Por que teve esse problema. A tendência é o segundo turno agora ser muito mais tranquilo, porque o tempo de votação é muito menor, mas se a gente compara o nosso processo com os outros países, a gente vê que as filas, né, normalmente as notícias sobre fila, né, nos países que são realizados, principalmente pelo processo manual ou mecânico, as filas são muito maiores, né? A gente pega na última eleição nos Estados Unidos, né, ou seja, aquelas informações de 8 horas, 6 horas na fila, que é uma realidade que nós não temos aqui no Brasil, né, graças ao nosso sistema bem informatizado. Mas os locais podem ser reavaliados ou ampliados, né? Dividir, por exemplo, uma sessão eleitoral em duas, aumentar, né? Eu acho que essa seria uma solução, né? Não precisaríamos aumentar a quantidade de zonas eleitorais, mas ampliando as sessões eleitorais, talvez a gente consiga resolver isso daí. Mas, obviamente, que isso daí levaria também a necessidade que tem que ser analisado de mais recurso, não só de pessoas, mas também de urnas eletrônicas, ou seja, também o procedimento acaba ficando mais caro, né? Então, isso daí que talvez tem que ser analisado, né? Na eleição, por exemplo, daqui nós vamos ter daqui a 2 anos também, normalmente é um processo mais rápido de votação, porque vota-se apenas em um vereador e o prefeito, né? Então, ou seja, é pouca votação. Essa normalmente é mais demorada mesmo, né? Porque a quantidade, né, de votos ali acaba sendo maior. Também você tem a questão, não sei se teve um impacto também muito grande daquela situação de se ampliar um pouco o tempo necessário para a votação. Então isso daí talvez aquele time de esperar até aparecer aquela informação, pode confirmar também, pode ter ampliado um pouquinho isso. Eu acho que tudo isso tem que ser analisado, né? E tenho certeza que a Justiça Eleitoral vai conseguir, né, encontrar o melhor caminho para acelerar o processo de votação. Doutor Edson, concorda? Teve muita denúncia da demora, algum problema maior? A gente teve realmente essa situação, né, de muita fila, muita demora em alguns lugares. Eu mesmo, quando fui votar, no meu local de votação ainda teve um problema, porque o local anterior teve que ser fechado, porque o prédio está em reforma, e aí juntou com outras sessões que eram em outro prédio, e muita fila e uma sessão muito perto da outra, né? São questões que certamente, né, o tribunal vai avaliar, né, e consertar da próxima, né? Isso é algo que a Justiça Eleitoral faz sempre, né? Porque sempre tem, resolve aqui, ali ficou alguma coisa, na próxima eleição resolve lá. É um processo dinâmico, né, em constante atualização, né? A Justiça Eleitoral tem que ficar de olho aí no decorrer do processo durante, né, todo o tempo para ir encontrando soluções. Ok. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar sobre o enfrentamento às fake news nesse primeiro turno das eleições. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta ao Além das Montanhas, que hoje debate a realização do primeiro turno das eleições. Vamos falar agora, então, sobre o enfrentamento das fake news. A primeira delas sobre a insegurança das urnas, né? Questionada por muita gente, esse processo de votação eletrônico que a gente usa no Brasil. Na opinião de vocês, foi bem enfrentado, debelado essas dúvidas? Olha, debelada eu não diria, né? Ainda persiste, sobretudo nas redes sociais, muitas mensagens que estão sendo disparadas. Mas eu queria destacar aqui, da parte das instituições, do próprio Ministério Público Eleitoral, mas do TRE especialmente, eu achei uma característica que se imprimiu aqui no trabalho
das eleições foi o chamamento de representantes de várias instituições de Estado. Eu acho que isso efetiva, eles acompanharam os procedimentos de verificação, mas simbolicamente eu acho que deu um efeito muito positivo nesse sentido. E é preciso, na verdade, se caminhar na construção desse entendimento, ou na reconstrução desse entendimento. O brasileiro precisa acreditar nas instituições. Claro, é possível questionar, sim, desde que não seja de forma leviana, né? Se houver evidências de que há, o que não apareceu até agora, eu acho que sempre se deve questionar, inclusive procurar o aperfeiçoamento. Mas é preciso firmar essa cultura na sociedade de maneira geral. A Justiça Eleitoral tem um corpo técnico muito qualificado, tem um histórico de várias eleições desde 96, em que procedimentos vêm sendo, inclusive, aprimorados, e não se detectou até aqui nenhuma razão, né, para se afirmar em segurança das urnas, do processo de totalização, enfim, de todo o sistema. O senhor pensa assim também, doutor Ederson, abrir o processo antes da votação, levar as pessoas para conferirem, para testarem, né? Até hackers, para ver se é possível invadir, isso ajudou? As fake news, elas sempre existiram, né? Desde que talvez teve a primeira eleição, né, o primeiro processo ali, você tem procedimentos de fake news. Questão com a utilização das redes sociais, principalmente das mensagens eletrônicas, né? Isso daí se ampliou demais, né? E eu tenho assim, a compreensão de que o impacto das fake news nesse processo eleitoral, pelo menos no primeiro turno, ele foi muito menor o impacto do que há 4 anos atrás, onde a Justiça Eleitoral não estava preparada para o enfrentamento da fake news. Eu acho que foi um desafio muito grande da Justiça Eleitoral, em diante de todos os questionamentos, ela conseguir apresentar para a população a eficácia do procedimento de votação, e aí que está uma grande dificuldade. A Justiça Eleitoral, né, o Estado, ele tem um mecanismo de comunicação que ele é preso naquele mecanismo de comunicação. Ele não pode utilizar artifícios, por exemplo, que são utilizados na divulgação da notícia falsa para combater a notícia falsa. Então, ele tem que fazer isso de forma institucional, e aí é um desafio muito maior em fazer isso chegar na população. Porque muita gente hoje, às vezes, não vê jornais, não vê a TV aberta, então, ou seja, chegar na população é muito difícil. Só que eu acho que nesses anos, nessa discussão, né, apresentando um enfrentamento, acho que a Justiça Eleitoral foi muito proativa nisso, acho que conseguiu debelar bastante isso. Vamos ver se a gente consegue ainda manter essa eficácia ainda para esse segundo turno. Doutor Edson, o Ministério Público faz um trabalho intenso, né, de combate às fake news. Como é que foi para esse primeiro turno? O doutor Ederson resgatou aqui a origem, né, das fake news, que na época nem tinha essa expressão fake news, né, mas as mentiras. Só que historicamente as mentiras, elas envolviam os candidatos, né? É um candidato falando do outro. O fulano morreu na véspera da eleição, não tinha morrido nada. O fulano teve o registro cassado, e aí os eleitores não vão votar nele porque tá tudo mentira, eu mesmo participei. Só que isso na época eram panfletos jogados na rua, né? E agora a capacidade de disseminação das notícias falsas é muito grande, porque qualquer pessoa em 30 segundos faz um vídeo e solta aquilo numa rede de WhatsApp, daqui a pouco isso está lá do outro lado do mundo, né? Elaborar uma informação falsa e postar é coisa de minutos, enquanto que a reação das instituições, né, do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, ela é muito mais difícil, porque a gente tem que analisar a informação, checar, verificar que é falso, para então elaborar a resposta, colocar nas redes, e aí as nossas redes são redes oficiais, né? Então, assim, essa concorrência, vamos dizer, né, entre o ilícito e a reação da instituição, né, a reação institucional, é uma concorrência um pouco desleal, né, diríamos assim, porque a gente tem os nossos limites, né, o limite da legalidade, enfim. Mas o Ministério Público sempre acompanhou isso, sempre apurou, né? Agora mesmo a gente está com um caso aqui de Sete Lagoas importante, né, em que uma pessoa divulga um vídeo fazendo afirmações claramente inverídicas, que a gente até recomendou a instauração de inquérito policial, né, porque coisas graves, acusação de crime.
Então a nossa reação ela vai nessa linha, né? É instaurar procedimento, apurar e eventualmente processar, né, para o judiciário condenar aquelas pessoas. E as pessoas têm que aprender que se tem dúvidas sobre o processo, procure saber quais são ou como é que funciona, né? A preparação do processo ela é muito rica e muito cheia de acompanhamento, de fiscalização. São muitas etapas de auditoria, né? Quando se fala que o processo não é auditável, não só é auditável, como é auditador, muitas vezes. Nessa eleição, né, o TSE tomou o cuidado de chamar com mais vigor as instituições, porque as instituições, Polícia Federal, OAB, Forças Armadas, sempre contribuíram com as eleições. Sempre foram chamadas e contribuíram. E nessas eleições, a Justiça Eleitoral ampliou isso, né? Em alguns momentos do processo eleitoral, que às vezes as instituições eram chamadas e nem compareciam, por entenderem que não era necessário, porque o processo é tão transparente, dessa vez a Justiça Eleitoral pegou o telefone e ligou, olha, venha, nós precisamos das instituições aqui. E as instituições acompanharam. Pergunta para essas instituições se elas têm dúvidas. As instituições não têm dúvidas, porque acompanham e veem que o processo é realmente transparente e seguro. O cidadão precisa acompanhar isso, né, para ele também ter essa certeza, ter essa segurança e a gente diminuir, se não eliminar esse rançozinho que fica aí em toda eleição. Um problema que eu vejo nisso é que as pessoas não sabem onde procurar a informação correta, né? Os canais oficiais, né? Enquanto que as fake news chegam pelo WhatsApp, né? Por outras redes. O Ministério Público pensa em usar esses mesmos canais usados para disseminar informações falsas para atingir melhor o cidadão? Né? Informações enviadas pelo WhatsApp oficial. Laura, a gente tem a preocupação, inclusive eu já participei de entrevistas e tal, a gente sempre tem orientado, especialmente por meio do nosso portal, é muito importante que o cidadão seja também, sabe, não vítima, mas ele seja atuante nesse processo. E uma orientação que a gente sempre passa, uma notícia que chega, assim, uma orientação que eu acho que sempre é relevante, vá procurar isso em grandes veículos de comunicação, né? Se for um fato relevante e não está publicado, né, nos grandes jornais, nos grandes portais da internet, então já é para desconfiar, né? Eles próprios, os grandes veículos, têm esses mecanismos, têm esses links para você acessar fato ou fake, é uma outra ferramenta, né? Enfim, procurando a verdade que se combate a fake. Eu acho que o eleitor precisa se conscientizar de que a melhor conduta é que ele próprio, né, procure checar aquilo que é e sempre olhar com desconfiança aquilo que é relevante e não venha notícia num grande portal. Mesmo com isso, né, a especulação sobre fraude nas eleições, depois que saiu o resultado desse primeiro turno, foi grande, mensagens veiculadas numa rapidez enorme, muitas delas questionando o resultado de eleição de representantes no Legislativo de uma das coligações, não bater com o resultado da votação para presidente, por exemplo. A que se deve isso? Né? Como explicar para as pessoas a diferença de um e de outro? O ser humano ele tem uma característica interessante, que é ele achar que ele tem um domínio de tudo que ele conhece de forma superficial. Tem uma pesquisa interessante que perguntou para as pessoas o seguinte, olha, você conhece o funcionamento do automóvel? E 80% das pessoas falam, sim, conheço. Ela fala, mas explica então o funcionamento. E as pessoas não sabem. Você perguntar, sabe como é que funciona o processo de votação? Ela vai falar, sim, eu sei. Mas a experiência dela é exatamente com a urna eletrônica, é somente ir lá, digitar os números e pronto, e encerra o conhecimento. Mas você fala, mas explica todo o conhecimento. Ou seja, todas as etapas que são feitas, que começa, né, meses e meses antes de preparação, de inseminação da urna, de preparação de todo o sistema, da fase de auditoria, todo esse procedimento. As pessoas não conhecem. E elas tendem a fazer uma análise extremamente superficial e sem critério, né? Ou seja, ela pega assim, olha, se eu votei, se teve maioria dos eleitores que votaram em determinado candidato,
em tese, aquele determinado candidato deveria ser o reflexo para um outro candidato. E não funciona assim. Se a gente for pensar que os próprios partidos políticos, eles se coligam nacionalmente com um determinado grupo de partidos, na esfera estadual faz uma composição completamente diferente daquela. Ou seja, os próprios candidatos a deputado estadual, né, a deputado federal, seguem também, né, tradições diferentes. Em Minas Gerais, nós temos uma questão também muito interessante, porque quem faz a campanha chegar ao interior é o deputado estadual e federal. Né? Se a gente for pegar a campanha, Minas Gerais é quase um país, né? Ou seja, uma campanha majoritária para chegar em cada cantão, né? Ou seja, é muito difícil. Então ela utiliza exatamente a estrutura do estadual e federal, que muitas vezes precisa exatamente, né, verificar quem ele está apoiando ali para fazer toda aquela propaganda chegar no eleitor. Né? Então, assim, são questões muito complexas para apurar assim. O eleitor ele tem uma certa dificuldade de entender todo esse processamento. Doutor Edson, como explicar isso para a população? Né? Que não é a soma dos votos que ele deu para estadual, federal e Senado, que tem que exatamente transparecer na votação do presidente, por exemplo. Eu fico pensando aqui que talvez seja uma memória genética aí, né? Porque a gente já viveu no país, mas isso há muitos anos, né? Nós não vivemos isso, né? Do voto vinculado, né? Em que a pessoa votava no presidente de um partido, aí ele tinha que votar em todos do mesmo partido, né? Isso não existe mais faz décadas. De forma que a pessoa é livre para votar para presidente, vota num candidato de um viés, para deputado vota num candidato de viés totalmente diferente daquele, não há essa vinculação. E aí a gente vê algumas pessoas dizendo, olha, se o candidato a deputado estadual A teve 10 mil votos, o candidato a deputado federal B teve 50 mil, então como esses são ligados ao candidato a presidente fulano de tal, 60 mil tinha que ir para ele, não foram. Não é assim que funciona a cabeça do eleitor, né? Uhum. E a pessoa questionar o sistema, achar que houve fraude porque essa conta não está batendo. Olha, a gente tem na experiência de interior candidatos a vereador fazerem a soma ali de quantas pessoas ele tem na família, o grupo de amigos, e aí não bate com o resultado, porque alguém ali, embora seja da família, embora seja amigo, vai avaliar que ele não merece o voto. Olha, uma coisa é ele servir para tomar cerveja no barzinho, jogar futebol, e outra coisa é ele servir para ser vereador, ele servir para ser prefeito. Então as pessoas fazem essas avaliações legítimas, né? Escolhe como quiser, e não dá para a gente ficar levantando suspeitas sobre o sistema a partir desse tipo de ilação, né? Não é dessa forma que as coisas funcionam. Uma outra questão também que eu acho interessante, uma característica do mineiro, a gente acompanha muitas campanhas, a gente vai vendo, né, o que os marqueteiros falam muito, né? Tem uma questão do mineiro, que o mineiro ele nunca coloca todos os ovos na mesma cesta. Então ele tende, se for pegar as últimas eleições, ele tende a votar diferente nacionalmente e no estado ele votar em outra linha. Então, quase sempre, essa estratégia que normalmente é utilizado no estado, olha, você precisa votar no candidato nacionalmente que vai ser bom aqui para Minas. Né? Então, assim, isso é uma coisa que os marqueteiros eles informam que não funciona muito em Minas, né? Porque o mineiro ele tende a ser mais desconfiado, né? Então ele não coloca. Então, ou seja, você vê que não tem vinculação. E é interessante isso aí, porque essa coisa de desconfiado, né, talvez seja uma sabedoria e até inconsciente, né? De não concentrar as forças todas, né, num só partido, enfim, né, porque se ganha nacional, ganha estadual, a gente fica aí com a democracia mesmo, com a oposição fragilizada, e a oposição é importante, né, no processo democrático é importante ter oposição, é importante ter uma segunda voz, um segundo pensamento. Bom, outro questionamento surgido depois da apuração foi sobre o que apontavam as pesquisas de intenção de voto, que erraram muito, né, em relação ao resultado para a votação de presidente, né, e a que se deve isso? O sistema de pesquisa está errado? Não, eu não afirmaria isso. As pesquisas seguem uma metodologia, essas certamente seguiram. Eu não estranhei tanto essa
essa margem até significativa de erro com relação ao desempenho do candidato Bolsonaro, me pareceu, eu tenho a impressão, eu já li isso inclusive numa coluna de uma jornalista na Folha de São Paulo, UOL, o que parece que ter ocorrido é que a campanha pelo voto útil, né, talvez tenha feito que votos migrassem, principalmente do Ciro Gomes, cuja candidatura perdeu bastante densidade, enfraqueceu, e esses votos teriam migrado para o candidato Bolsonaro. Talvez porque isso tem a ver com índices de rejeição, pode ter havido um pequeno erro, talvez, nos índices de rejeição apontados de um outro candidato. Mas, assim, o erro eu acho que é aceitável, já houve em outras eleições, inclusive, mas eu acho que são, assim, fatores imponderáveis, né? São processos sociais muito complexos e a metodologia das pesquisas tendencialmente vai acertar, mas não necessariamente vai acertar com tanta precisão. A parte de votação do Lula, por exemplo, foi bastante precisa. Sim, né? foi mais parecida, né? Esse questionamento surgiu, trazido para o Ministério Público, pode ser feita uma investigação sobre essa metodologia usada pelos institutos? Olha, essa questão das pesquisas, ela realmente precisa ser pensada, precisa ser revisitada, talvez assim mais apropriadamente no plano legislativo, né? O legislativo precisa se debruçar sobre isso, pensar talvez em mais exigências, né, para a realização das pesquisas, porque a forma como o cidadão, como o eleitor vê as pesquisas não é exatamente como a pesquisa acontece, né? A pesquisa, ela traduz naquele momento, no momento em que as pessoas estão sendo entrevistadas, qual é a intenção de voto se a eleição fosse naquele momento. Até chegar o dia da eleição, as coisas podem mudar, mas o eleitor acaba assimilando quando aparece lá, candidato tal com X%, candidato... O eleitor tende a imaginar que aquele será o resultado da eleição. E entre a pesquisa e o dia da eleição, as coisas acontecem, como o doutor Eduardo lembrou, migração de eleitores de um candidato para outro, né, as coisas vão acontecendo. Então, alguma coisa nós precisamos fazer, seja para melhorar aí a forma como as pesquisas são feitas, seja para orientar o eleitor sobre como funcionam as pesquisas. Ele não deve imaginar, não deve tomar como verdade que aquilo que é anunciado como sendo o resultado da pesquisa será necessariamente, ou terá que ser necessariamente, o resultado da eleição. Porque o eleitor que responde lá na pesquisa que vai votar no candidato A pode mudar perfeitamente e votar no candidato B, né? Então, se há um índice de acerto, né, que acontece bastante, também é possível o índice de desacerto como a gente teve aí nessa eleição. Mas a nossa atuação ela é muito em cima de pesquisas não registradas, que já é uma infração, e de pesquisas fraudulentas. A fraude na pesquisa ela é mais rara, bem mais rara, que até crime eleitoral, né? Mas é bem mais raro a gente encontrar fraude propriamente. O que a gente vai ter aí são metodologias estatísticas que às vezes não se aproximam tanto da realidade como a gente gostaria. Bom, em 14 estados, entre eles em Minas e no Distrito Federal, a disputa para governador foi decidida já no primeiro turno. 12 estados terão segundo turno, mas eleitores de todo o Brasil vão votar nas urnas no próximo 30 de outubro, né? Depois do intervalo, a gente vai falar sobre as expectativas para esse segundo turno das eleições. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Voltamos para o último bloco desse Além das Montanhas, que debate o balanço das eleições de primeiro turno. Agora, para saber dos nossos convidados quais são as expectativas, né, para o segundo turno. Muita gente teme que seja mais violento, com mais fake news. Qual a sua opinião, doutor Paedes? Essa é uma eleição extremamente acirrada, né? E os candidatos estão muito próximos também um do outro, né? Então, assim, há uma tendência
de que ela seja bem mais acirrada, até porque vários atores que até então estavam preocupados com a candidatura, né, ou seja, do governo, da candidatura a deputado, senador, ele passa a integrar agora esse núcleo, né, principalmente aqui em Minas Gerais, que vai tratar praticamente da campanha a presidência da República. Em alguns estados nós ainda teremos aí no segundo turno, mas também tendência que ele seja muito ligado também à eleição nacional. Então, assim, o que eu acredito, né, que nós vamos ter um trabalho muito maior, principalmente de fake news. Mas é muito interessante, principalmente o TSE, que julga, né, as propagandas, as fake news né, no âmbito da presidência, da disputa da presidência da República, ela tem sido extremamente eficaz também nesse combate, e rápida também. Né? Então, isso daí tem sido um trabalho, acho, formidável. Acho que a Justiça Eleitoral está muito preparada para isso. Ela se preparou esses 4 anos para esse combate e tem trabalhado ali, seja, né, de um lado quanto do outro, mas ela tem trabalhado eficazmente para poder coibir essas fake news. E como tranquilizar a população de que ela pode votar, né, com casos que nós tivemos pontuais até antes do primeiro turno, mas de agressão, né, de pessoas de um partido contra outro, partidários, né? Uhum. A população deve ter essa certeza, né, de que toda a preparação da justiça eleitoral, toda a logística é posta, pode se dirigir tranquilamente, né, no segundo turno para votar, que tudo estará preparado. Problemas existem e vão existir sempre, né, isso desde a urna de lona, voto em papel, né, vindo para a urna eletrônica. A urna travou. É perfeitamente possível. A urna é um computador. É o computador de casa que às vezes trava. E você tem que desligar, tirar da tomada, ligar de novo, né, e ele reinicia. A urna eletrônica é um computadorzinho. E às vezes desliga, começa de novo. Deu problema, desligou, ligou, não resolveu, traz outra urna e põe no lugar. Nada disso foge ao comum, né, ao esperado. Então essas coisas, a população precisa entender que isso não é sinal de fraude, de urna viciada, não há absolutamente nada disso, está tudo dentro do previsto. A Justiça Eleitoral tem urnas reserva para isso, né, chama de urnas de contingência, serve para isso. Enfim, está na preparação desde sempre. O eleitor precisa entender então que ele pode votar na campanha eleitoral agora, como o Dr. Ederson disse, é possível, é esperado que haja um acirramento maior, que haja uma divulgação maior de notícias falsas, exatamente para desacreditar, desconstruir a candidatura adversária, e o eleitor precisa mais que nunca ficar atento a isso, conferir essas informações. Mas tem um vídeo, tem não sei o quê. Hoje em dia se fabrica absolutamente tudo. Antigamente a gente dizia assim, eu só acredito vendo. Hoje a gente não pode acreditar nem vendo, porque aquilo que a gente vê nem sempre corresponde. Então a gente tem que procurar essas informações para que a gente não exercite o direito de voto de forma equivocada. Passa a eleição, puxa vida, eu votei no fulano porque eu vi uma notícia tal, não era verdade. Se não fosse isso, eu teria votado no outro. Então, para evitar de depois a gente ficar arrependido, vamos checar as informações com tranquilidade. Tem muitos sites de busca, né? Se falou aqui de fato ou fake. A Justiça Eleitoral, né, tem o robozinho lá no WhatsApp que as pessoas podem acessar, perguntar e aquilo se responde. Então a gente tem muitas fontes para procura, né? A internet está aí para veicular fake news, mas também está aí para poder servir de fonte de pesquisa, né? Então, pesquisar para chegar à sua decisão, seja ela qual for, né? Porque a decisão é do eleitor, seja ela qual for, mas que seja uma decisão pensada, refletida e informada, para a gente ter a convicção lá na frente. Olha, eu votei assim, se fosse hoje votaria de novo dessa forma, né? Enfim, né? Para a gente, a democracia deve ser feita assim, né? Em cima de voto, de consciência informada. Doutor Eduardo, há uma preocupação sobre o trabalho dos mesários, né? Do pessoal, como é que foi o treinamento deles e agora para o segundo turno também? Sim, a Justiça Eleitoral investiu aí pesadamente na formação e na requalificação desses mesários. O que se espera é que a gente tenha o desafio, na verdade, inclusive para a segurança deles próprios,
agora para o segundo turno é ainda maior. Mas fica aqui a informação de que, em face do desafio gigante que houve no primeiro turno, a Justiça Eleitoral respondeu muito bem. As coisas estiveram sob controle e certamente agora a questão da segurança, do preparo dos mesários, essas questões vão ser aprimoradas, né? E, de fato... da isenção, né? A gente vê, às vezes, questionamento, o mesário agiu de uma forma que eu acho que vai prejudicar meu candidato, meu partido. É muito importante que quando se fizer esses questionamentos ou esses pedidos e tal, se faça de uma maneira formal e apontando mínimas evidências, porque, do contrário, os órgãos, inclusive o próprio Ministério Público, a ouvidoria do TRE, não haverá condições nenhuma de apuração, né? Importante, sim, eu acho que o cidadão tem que ser fiscal também do processo eleitoral, inclusive da conduta do mesário, do presidente de mesa, mas se houver alguma reclamação, que se faça pelos canais adequados, frente às instituições responsáveis e de maneira minimamente fundamentada. Porque às vezes há questionamento, até nós estávamos comentando aqui do questionamento do chip, né, usado nas urnas. Surgiram denúncias assim? Dessa que você fala, ainda não que eu tenha conhecimento formal, ainda não. Doutor Ederson. Eu sou um grande otimista, né, em relação ao processo eleitoral. Eu confesso que no dia da votação eu estava muito preocupado, porque eu tenho uma tradição, né, que eu vou com a família toda, vou com meus meninos, nós vamos andando até a escola, a gente não vai de carro, vai andando mesmo. Acho que é uma coisa tradicional nossa, né? Eu estava muito preocupado, mas, gente, eu não vou mudar a tradição aqui, né? E o que eu percebi quando cheguei no local de votação? Um clima extremamente amistoso, apesar de toda disputa, de todo acirramento, eu percebi uma coisa extremamente amistosa. A gente viu as crianças, né, de cores diferentes brincando ali no pátio, enquanto os pais nós estávamos na fila, né? Então a gente vê que o processo ele transcorreu de forma tranquila. Aquela preocupação que nós tínhamos de ter uma violência extremamente exagerada no dia da eleição, né? Graças a Deus ela não se confirmou e foi muito tranquilo. O processo de votação foi muito tranquilo, né? Principalmente aqui em Minas Gerais. E assim, acredito que a tendência, apesar de todo o acirramento, é que nesse segundo turno a gente tenha também que a coisa se mantenha dessa forma aí, que haja, né, um respeito principalmente do eleitor, né, com o outro. Sobre o comparecimento, né? No primeiro turno foi muito elevado, no segundo turno se espera a mesma coisa, ou que aumente, ou que diminua, tenha mais abstenções? O segundo turno, tradicionalmente, ele tende a uma maior abstenção, né? Isso é tradicional. A abstenção, pelo menos em relação às últimas eleições, com exceção da de 2020, né? Mas se a gente for pegar das eleições, né, 2014, 2018, ela se manteve basicamente estável, né? Não houve uma grande, pelo contrário, tivemos uma participação bem maior, né? Mas eu acredito que normalmente segundo turno tende a uma abstenção maior, né? Normalmente há uma elevação. Doutor Edson, qual que é a sua expectativa? Diante desse cenário, né, polarizado, pode-se aumentar, inclusive, a participação? Eu até resgataria essa fala do doutor Ederson, que eu acho que é interessante quando ele falou, né, de ir votar a pé e não mudar, né, a forma como ele faz. Nós tivemos um índice de violência muito pequeno, felizmente, né? Se esperava que houvesse confrontos, mas como ele falou, na hora que eu fui votar também tinha gente com a camisa de um, gente com a camisa de outro, na cor X, na cor Y, e as pessoas na fila, nenhum ambiente de provocação. Então, assim, é coisa bonita de ver, né? Cada um com a sua... Como futebol, né? Cada um com a camisa do seu time, respeitando o outro. A disputa não torna as pessoas inimigas, né? Torna adversários e quem tiver melhor ganha, enfim... Então eu destacaria isso, né, que felizmente a gente teve, embora todo esse acirramento, a gente teve esse ambiente de respeito, né? Para o segundo turno eu acho que a gente tem que tomar um cuidado maior, porque no final das contas tudo se concentra em 2 candidatos, né? E aí a possibilidade, porque aí é o ganha e perde mesmo, né? Não tem terceiro turno. Então todas as fichas serão jogadas nesse turno, nessa votação. Então a gente vai redobrar os nossos cuidados, né, a nossa vigilância, o nosso acompanhamento,
para eventualmente, né, intervir aí em alguma coisa que estiver sendo preparada, né? Mas enfim, as instituições estão aí para isso, Polícia Federal, a inteligência das polícias, né, civil, federal e militar acompanham esses movimentos para intervir se for necessário. Diante das informações que já estão circulando, de fake news, já há alguma preocupação de alguma coisa a se combater para esse segundo turno? É importante salientar, Laura, que nesse caso, nós estamos falando agora no segundo turno em Minas, que vai se centrar exclusivamente nos cargos de presidente e vice-presidente da República. A competência para apurar isso é do TSE. Eventualmente, nós devemos aqui, no âmbito aqui estadual, seja da parte dos canais de comunicação com o Ministério Público do Estado ou com o Federal, né, que nós formamos o Ministério Público Eleitoral, quando chegar alguma notícia, a gente reúne as evidências necessárias e mínimas e manda isso para o TSE. Né? Mas, claro, a logística, a estrutura já está toda mobilizada e preparada para processar essas informações, esse pedido, de forma que chegue rapidamente ao TSE em oportunidade de serem apuradas eficazmente. E o TSE tem sido célere, tem resolvido essas questões com rapidez? Tem. A preocupação é que nós da PRE, por exemplo, o doutor Edson sabe disso também, um dado positivo é que houve uma mobilização do eleitor, o eleitor está muito atuante, está trazendo muita notícia e tal. Então, a gente não tem tido, assim como gostaríamos, a capacidade de processar isso tudo. A gente tem que eleger uns filtros de prioridade e tal, mas, de maneira geral, funcionou bem. Tá? Eu creio que o TSE deve estar adotando, talvez o doutor Edson seja muito melhor autorizado para falar disso do que eu, porque está na assessoria do vice-procurador-geral eleitoral e acompanha isso lá mais de perto. Mas, certamente, o TSE está se preparando para poder processar de forma célere e eficaz. Doutor Edson. Dentro do TSE tem um ambiente assim, muito pronto, né, de muita presteza. Os processos que chegam envolvendo a campanha eleitoral, né, claro que num processo eleitoral todos os processos são prioritários, né, mas quando envolve essa questão de notícias falsas que podem prejudicar o desempenho de um candidato, né, porque quando a gente fala em prejudicar o desempenho de um candidato, não se trata de proteger um candidato ou proteger outro candidato, mas é proteger a democracia, né? Para aquilo que a gente estava falando, para o eleitor não ser enganado, não votar enganado em razão de notícias falsas. Então o TSE tem atuado muito rapidamente. No caso nosso lá da Procuradoria, né? Os processos chegam, a gente analisa e faz o parecer imediatamente, no dia seguinte já está na pauta de julgamento, o TSE já está dando resposta, quando não tem liminar mesmo. Então, assim, as coisas têm acontecido de forma muito rápida e a gente tem percebido essa disposição para responder por parte do TSE. Há alguma preocupação com um ou outro candidato sendo eleito depois do 30 de outubro, ou no 30 de outubro, né, já que as apurações são tão rápidas? As instituições no Brasil, elas estão muito consolidadas, né? Então, assim, acredito que, ainda que haja algum questionamento sobre validade do processo de votação, sobre o procedimento, eu acredito que as instituições são muito sólidas, são muito consolidadas, né? Eu acho que nós não teremos problema institucionais, não, né? Acho que os próprios partidos políticos tendem a admitir a regularidade do pleito, do processo eleitoral. Eu acho que nós não teremos problema, não. Minha preocupação maior aqui eu sempre brinco, né, com o doutor Edson, com o doutor Eduardo, né, é com a saúde do Ministério Público, né, porque a quantidade de processos, quando a gente pega registro de candidatura, né, o Ministério Público tem que dar parecer em tudo, ou seja, é um trabalho gigantesco ali, né, e normalmente, né, você tem 7 ministros, né, ou juiz aqui no TRE e apenas um, né, procurador, né, lógico, a sua assessoria com os auxiliares, mas mesmo assim é um trabalho muito grande que o Ministério Público tem no processo eleitoral. E é preciso que esses processos corram com rapidez, né? Sim. Imagino, durante essa votação, Claro, ou entre o claro. primeiro e o segundo turno. Claro, é necessário que corram dentro de prazos muito exíguos. Laura, eu queria destacar aqui especialmente, eu acho que é muito relevante,
como está o Brasil, o nosso processo eleitoral na ordem internacional. Nós tivemos vários observadores internacionais acompanhando de perto esses procedimentos de segurança e de verificação de autenticidade das urnas, enfim. Isso, para mim, reforça, para além do que o Dr. Ederson falou, e é muito pertinente, reforça a ideia que eu tenho de que a gente deve vencer, né, esse processo e chegar ao final num clima de normalidade. Assim espero. É muito importante esse reconhecimento da ordem internacional, da legitimidade, da segurança do nosso processo eleitoral, e esse reconhecimento está aí e vai haver. Havia um questionamento grande, né, de observadores, de imprensa de fora do país. Isso está sendo arrefecido com esse acompanhamento? A gente sempre teve observadores internacionais, né? Aliás, isso é uma prática comum em todas as democracias. O Brasil também viaja mundo afora acompanhando outras eleições, né? Seja para que as nações tenham a certeza de que quem foi eleito pela vontade popular, e isso dá legitimidade aos governantes, seja também para aprender, né? Um país aprende com a realidade de outro, com as experiências dos outros. Então nós sempre tivemos essas observações, esses observadores. Agora, em maior número, né, em razão dessa campanha aí de desconfiança. Mas é interessante até que aumente mesmo, porque quanto mais gente acompanhando, mais gente assegurando a lisura das nossas eleições, porque a gente tem certeza absoluta, né? Nós aumentamos, por exemplo, a auditoria de urnas, né? Aumentou muito, né? A gente tinha aqui meia dúzia de urnas auditadas, esse ano nós tivemos 33 urnas auditadas. Então, assim, um aumento significativo, e a auditoria continuou dando os resultados positivos de sempre, né? Então, isso é importante a gente salientar isso, né? E auditar sempre, conferir sempre, para a gente ter a certeza de que o processo é legítimo e seguro. E também para ter um respaldo desses observadores internacionais. Sim, exatamente. Observadores internacionais que, teoricamente, não têm interesse em A ou B, né? Tem interesse apenas que o país seja democrático. Então, isentos, absolutamente isentos, vêm aqui, acompanham, saem dizendo que nós temos um modelo de eleição que serve de exemplo para o mundo inteiro. Isso é muito positivo para nós. E bom, eu agradeço muito a participação de vocês aqui na TV MP, espero que voltem sempre. E o Além das Montanhas é diário, a gente espera por você também, agradece a sua audiência. Até!